Dá para aposentar em 10 anos investindo R$ 1.000 por mês? Você já parou para pensar que daqui 10 anos você pode já estar vivendo de renda passiva, mesmo começando hoje com R$ 1.000 por mês? Parece loucura, né? Afinal, todo mundo fala que essa coisa de aposentadoria é coisa de quem tem grana, né? Tempo e sorte. Se eu te disser que não precisa de nenhum dos três, só de consistência, conhecimento e um plano que a maioria ignora. Olha, eu sei que você deve estar pensando, com a inflação ruindo, o meu salário e o dólar lá nas alturas, como eu juntar algo que dê para viver? E pior, o INSS cada vez exige mais anos, mais contribuição e ainda paga menos do que você já ganha hoje. Então, será que dá para aposentar antes dos 50 ou antes dos 40? Nesse vídeo eu vou te mostrar com números reais, simulações práticas e dois cenários que mudam tudo. Se é possível ou não se aposentar em 10 anos, investindo R$ 1.000 por mês. E o mais importante, você vai descobrir por que 99% das pessoas erram feio na hora de calcular sua renda passiva. Por que a inflação é o inimigo invisível da sua aposentadoria? Você lembra quanto que custava o quilo do pão francês em 2010? E quanto está custando hoje? Isso não é só tudo ficou mais caro, é a inflação comendo o seu poder de compra, anos após anos. É como um cupim silencioso na madeira da sua segurança financeira. E o pior, ele age mesmo quando o dinheiro está parado na poupança ou até rendendo um pouquinho. Seu rendimento foi de 6% ao ano e a inflação foi de 5%. Seu ganho real foi de apenas 1%. Parece pouco, né? Justamente por isso muitas pessoas se aposentam com um montante alto, mas não conseguem viver com ele. A média histórica de inflação no Brasil, nos últimos 20 anos, é de 5% ao ano. Isso significa que cada 14 anos, o valor do seu dinheiro cai pela metade, em termos reais. Sim, a metade. Se você tem R$ 10.000 guardados hoje, daqui a 14 anos, ele terá o mesmo poder de compra do que R$ 5.000 tem agora. Você se planeja aposentar daqui a 10 anos? Ignorar a inflação é como construir uma casa em cima de uma areia movediça. Pode até parecer firme no começo, até que o chão some. Muita gente olha para o saldo da conta e comemora. Uau, tenho R$ 200.000. Mas se não ajustar esse valor pela inflação, pode estar vivendo uma ilusão financeira perigosa. O número na tela é nominal. O que importa de verdade é o poder de compra real. É como ganhar um aumento de 5% no salário, enquanto os preços sobem 6%. Você está ganhando menos, mesmo com mais dinheiro na conta. E aqui vem um detalhe que quase ninguém conta. Seus aportes mensais precisam acompanhar a inflação. Se você investe R$ 1.000 por mês, mas o seu salário aumenta com o tempo, como normalmente acontece, seu esforço relativo diminui e seu patrimônio futuro sofre. Imagine, no primeiro ano, R$ 1.000 pode ser 20% do seu salário. No 10º ano, talvez seja só 10% do seu salário. Você está poupando menos do seu esforço real, sem perceber. Então, antes de falar de juros compostos, Selic, fundo imobiliário, você precisa decidir se vai lutar contra a inflação ou vai deixar ela decidir o seu futuro. Porque se você não protege o seu dinheiro dela, nenhum investimento vai te salvar. E é extremamente por isso que o próximo passo é entender como a taxa Selic entra nessa dança. E por que ela pode ser sua aliada ou a sua armadilha. O que é taxa Selic e o porquê que ela decide o seu investimento, se vai vencer ou perder da inflação. Selic não é só um número que aparece no noticiário. Ela é o termômetro da economia brasileira. Definida pelo Banco Central, é a taxa básica de juros do Brasil. É o piso para quase tudo que rende na renda fixa. Se a Selic estiver 10% ao ano, um CDB bom vai render próximo dos 9,9% ao ano, o famoso CDI. Mas atenção, esse rendimento é nominal, ou seja, antes da inflação e do imposto de renda. E é aqui que a maioria se perde. Confunde rendimento alto com ganho real alto. Quando a Selic está acima da inflação, como nos últimos anos, a renda fixa vira uma aliada poderosa. Você empresta seu dinheiro ao governo ou banco, eles te devolvem com um rendimento que realmente aumenta seu patrimônio. Mas quando a Selic cai abaixo da inflação, como aconteceu em 2020 e 2021, até seu investimento seguro vira perda disfarçada. Seu saldo cresce, mas seu poder de compra encolhe. É como correr numa esteira. Você se esforça, mas não sai do lugar. Tem mais. A taxa Selic não vive sozinha. Ela dança com a inflação, com o câmbio, até com o humor dos investimentos internacionais. Quando o Banco Central aumenta a Selic, atrai o capital estrangeiro, fortalece o real e ajuda a segurar os preços. E quando abaixa, estimula o consumo, mas pode deixar a inflação escapar. Ou seja, a Selic é como uma ferramenta de controle, não um indicador de riqueza.
Seu papel como investidor é saber usar essa ferramenta a seu favor e não depender dela cegamente. Agora imagine isso na prática. Você investe R$ 1.000 por mês em Tesouro Selic, com a Selic 10% ao ano. Em 10 anos, seu montante nominal vai parecer ótimo, mas se a inflação média for de 5%, a metade desse ganho só repõe o que a inflação roubou. Ou seja, seu lucro real é bem menor do que o extrato aparece. Se você não corrigir seus aportes pela inflação, o problema piora ainda mais. Por isso, entender sobre Selic não é sobre decorar números, é sobre entender o jogo econômico. E esse jogo tem duas equipes, quem protege o poder de compra e quem deixa ele evaporar. Se você quer estar no primeiro time, precisa de algo além da renda fixa tradicional, algo que cresça junto com a inflação, não só contra ela. É exatamente aí que entram os fundos imobiliários, os heróis anônimos da renda passiva no Brasil. E vamos colocar um contra o outro? Renda fixas versus fundos imobiliários. Qual gera mais renda passiva em 10 anos? Vamos cortar o papo furado e ir direto aos números, porque na teoria é linda, mas a conta bancária é real. Imagine dois amigos, Carlos e Lucas. Ambos decidem investir R$ 1.000 por mês durante 10 anos. Carlos vai de renda fixa conservadora, Tesouro Selic, CDB, com rendimento de 9,9% de CDI ao ano. Lucas aposta em fundos imobiliários de tijolo, como XPML, XPLG, KNRI, ambos todos fundos de tijolos, que pagam dividendos mensais e tendem a acompanhar a inflação. Mesmo ponto de partida, mas destinos diferentes. No cenário de renda fixas, com aporte de R$ 1.000 mês, Carlos termina os 10 anos com 196 mil na conta aproximadamente. Parece bom, né? Só que ajustado pela inflação de 5% ao ano, isso equivale a apenas 120 mil em seu poder de compra hoje. Sua renda passiva mensal, uns 1.550 brutos aproximadamente, equivalem na prática menos de R$ 950 por mês. Dá para viver? Talvez, mas não é liberdade. É sobrevivência com disfarce de sucesso. E o pior, ele não aumentou seus aportes com o tempo. Então seus esforços foram cada vez menor em termos reais. Agora o Lucas, com fundos imobiliários, parte de uma premissa mais realista. Seus aportes cresceram com a inflação. Começa com 1.000 e no mês seguinte investe 1.004, no segundo 1.008 e assim por diante. Em 10 anos ele vai ter investido mais ou menos 150 mil, mas construiu um patrimônio de 267 mil, graças a uma rentabilidade média de 12% ao ano, 7% de dividendos, mais 5% da inflação embutida. Ajustado pela inflação, seu poder de compra real é de 164 mil. E sua renda passiva mensal? Cerca de R$ 1.547 de verdade, suficiente para cobrir um aluguel, contas e até uma férias modesta. Por que essa diferença é tão grande? Simples. Fundos imobiliários de tijolos têm um superpoder que renda fixa não tem. Eles se atualizam com a economia real. Os aluguéis sobem com a inflação, os contratos comerciais são ajustados, ou seja, seus dividendos não ficam defasados. Eles crescem junto com o seu custo de vida. Já a renda fixa te paga o combinado, mesmo que esse combinado valha cada vez menos. É como alugar um apartamento por 10 anos, um valor fixo. É ótimo para o inquilino, péssimo para o proprietário. Claro, fundos imobiliários têm a sua volatilidade de preço na bolsa, mas se você não vende, só vive dos dividendos, essa oscilação não importa. O que importa é o fluxo mensal caixa. E nisso, os fundos imobiliários de verdade, de qualidade, são quase uma máquina de renda passiva. Enquanto a renda fixa te protege do risco, o fundos imobiliários te protege da inflação. É isso que faz a diferença na sua aposentadoria real. Falando nisso, será que R$ 1.447 por mês dá para aposentar? Vamos mergulhar fundo nessa questão. Vamos direto ao ponto. Sim, dá para se aposentar em 10 anos, investindo R$ 1.000 por mês, mas com 3 condições não negociáveis. Primeiro, você precisa corrigir seus aportes com a inflação, escolher investimentos que gerem renda real, não só nominal, e aqui os fundos imobiliários brilham. Terceiro, não encarar a aposentadoria como parar de trabalhar, mas como ter a liberdade de escolher o que fazer. Porque R$ 1.500 por mês não te torna milionário, mas pode te libertar de um emprego tóxico, de um chefe insuportável, de uma vida que não te representa. Mas agora vamos ser realistas? Por exemplo, se você mora em São Paulo ou no Rio e paga um aluguel de R$ 2.000, R$ 1.547 de renda passiva não cobre tudo. Mas se mora no interior ou divide um apartamento, ou já quitou seu imóvel, a aposentadoria não é um número fixo, é um estilo de vida que você desenha. Muita gente usa essa renda como um complemento. Reduz carga horária, faz freelance, abre um pequeno negócio, ou seja, não é tudo ou nada. É a liberdade parcial, hoje e total amanhã. E olha o ponto mais bonito. Os juros compostos não param em 10 anos. Se você continuar reinvestindo dividendos, mesmo sem novos aportes, sua renda passiva acelera sozinha. Em 15 anos, com os mesmos R$ 1.000 por mês corrigidos, você pode chegar a mais de R$ 2.000 por mês. Em 20 anos,
você pode ultrapassar os R$ 3.000, suficiente para viver com uma certa liberdade em boa parte do Brasil. O tempo não é seu inimigo, é o seu sócio silencioso. Compare isso com o INSS. Para se aposentar com R$ 2.000 por mês, você precisa de 35 anos de contribuição, com o teto salarial e muita paciência. Enquanto isso, com disciplina e R$ 1.000 por mês bem investido, você constrói sua própria previdência, mais rápida, mais segura, 100% sua. Não depende de reforma, de governo ou da sorte, depende só de você começar e não parar. Mas atenção, isso só funciona se você começar agora. Porque daqui 10 anos, você vai olhar para trás e se arrepender. Não do que você fez, mas do que você não fez. E a boa notícia, você não precisa de R$ 1.000 para começar. 100, 200, 500. O importante é criar o hábito, entender o jogo e deixar o tempo trabalhar para você. E falando em começar, como faz isso na prática? É exatamente isso que vamos desvendar agora. Primeira coisa, pare de esperar o momento perfeito. O melhor dia para começar foi há 10 anos atrás. O segundo melhor, hoje. E não, você não precisa de conta em banco digital, corretora premium ou diploma em finanças. Você só precisa de uma conta numa corretora segura gratuita, tem um monte, um documento de identidade, com certeza, né? E terceiro, a decisão de não deixar o seu futuro nas mãos do acaso. O resto é só seguir um passo de cada vez. Primeiro passo, divida seus R$ 1.000. Gestão realista para quem está começando. R$ 500 em Tesouro Selic, segurança, liquidez, zero complicação. R$ 500 em 3 a 5 fundos imobiliários, de tijolo de qualidade. E por que dividir? Porque você quer proteção contra crises, a renda fixa, e proteção contra a inflação. Contra crises é a renda fixa e contra a inflação os fundos imobiliários. Como usar um cinto e airbag de um carro. Um não substitui o outro. Segundo passo, automatize tudo. Programe um débito automático no dia do seu pagamento salarial. Assim, você paga a si mesmo antes de gastar o dinheiro. Não se esqueça, todo início de ano aumente seu aporte em pelo menos 5% ou uso e reajuste do salário. Isso mantém os seus esforços constantes em termos reais e evita que a inflação coma seu progresso sem você notar. Terceiro passo, não fique olhando a cotação dos fundos imobiliários todo dia. Seu objetivo não é vender no topo, mas sim viver dos dividendos. Quando o fundo pagar os rendimentos, todo mês, reinvista automaticamente ou use para comprar mais cotas. Esse ciclo, mais aporte, mais reinvestimento, mais correção inflacionária, é o motor para a sua liberdade financeira. E ele só funciona se você tentar parar de tentar adivinhar no mercado. E por fim, lembre-se, errar faz parte do processo. Você pode escolher um fundo imobiliário que depois perde qualidade. Pode entrar no CDB que tem as taxas ruins e tá tudo bem. O erro mais caro não é o perder os 5%, é não começar por medo de errar. Comece pequeno, aprenda fazendo e ajuste o rumo conforme você evolui, porque daqui 10 anos você não vai se arrepender de ter investido errado, vai se arrepender de ter ficado parado. E agora você sabe como começar. O que está te impedindo de dar o primeiro passo hoje? Resumindo, dá para se aposentar investindo R$ 1.000 por mês? Sim, mas só se você fizer diferente de 95% das pessoas que fazem. Corrigir seus aportes com a inflação, escolher ativos que gerem renda real, reinvestir com disciplina e, acima de tudo, começar antes de sentir o pronto, porque prontidão é uma ilusão criada pelo medo. Pensa comigo, que 10 anos você vai ter 10 anos a mais. E a pergunta é, vai ter também liberdade? Ou só mais uma conta para pagar? Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai colher o que sempre colheu. Mas se hoje, agora, você der o primeiro passo, mesmo que pequeno, você muda a trajetória inteira do seu futuro. Então eu te desafio, hoje mesmo, abra uma conta na corretora gratuita, compre sua primeira cota de fundo imobiliário ou seu primeiro título no Tesouro Selic. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. E depois volte aqui nos comentários e me conta. Comecei hoje com 10, 15, 20, R$ 100. Não importa a quantidade que começou, desde que comece. Sua mensagem pode ser um empurrão que outras pessoas precisam sair do zero. Se esse vídeo te abriu os olhos, deixe seu like. Isso ajuda demais o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso fortalece muito o canal para que eu possa te trazer mais vídeos, te mostrar tudo descomplicado e fácil. E lembre-se, a riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você constrói. Enquanto os outros esperam, e o tempo não espera por ninguém. Comece hoje e agora. Valeu, obrigado, até a próxima.